nós podemos ouvir o próprio Deus falando para nós nesta manhã por meio desta palavra. Você pode tirar esse portanto aí e colocar o seu nome no lugar dele, que cai direitinho, né? Márcio, ficai bem atento à vossa maneira de proceder, à tua maneira de proceder. Proceda não como insensato, mas como pessoa esclarecida, que bem aproveita o tempo presente, pois os dias são maus. Não seja sem juízo, mas procure discernir bem qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, pois isso leva ao descontrole, mas encha-te do Espírito. Entoa com os teus irmãos salmos, hinos, cânticos espirituais. Cante e salmodie ao Senhor. Canta e salmodia ao Senhor de todo o teu coração, sempre e por todas as coisas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Renda graças a Deus que é Pai. Portanto, meu irmão, fique atento à sua maneira de proceder. Não proceda como pessoa insensata, mas como gente esclarecida. Eu bati um papo com um amigo meu pelo telefone ainda ontem, e eu dizia para ele, né? Antes de ontem, eu dizia para ele: não vale a pena a gente que é esclarecido retribuir o mal com o mal. Porque todo o mal que a gente faz vai alcançar a gente pelo meio do caminho. Ele volta contra nós, isso é certo. A gente tentar se dar bem em cima do que é mal, em cima daquilo que é errado, vai trazer para nós complicações, isso é certo. Não tome posse daquilo que não é seu. Deixe com a pessoa o que é da pessoa. Tenha por seu aquilo que é propriedade sua, porque quando a gente põe a mão naquilo que é dos outros de maneira injusta, de maneira ilícita, quando a gente procura prejudicar alguém por vingança, seja o que for, isso se volta contra nós e prejudica a vida da gente. E para nós que somos cristãos é ainda pior, porque nós somos pessoas esclarecidas. Porque nós sabemos o que nós não devemos fazer. Então parece que o mal, ele nos ataca ainda com maior vigor, com mais força. Você é uma pessoa esclarecida, porque o Espírito Santo ilumina o seu coração. E a gente vai sabendo o que é certo e o que é errado, porque Deus vai nos mostrando. Então, como pessoas esclarecidas, não devemos proceder como gente insensata, mas devemos aproveitar bem o tempo presente. Eu acompanho a Luzia Santiago ali no Twitter, não é? Se você não acompanha, eu sugiro a você que acompanhe, porque são muito boas as mensagens da Luzia. E ontem ela tinha colocado lá no seu Twitter uma mensagem que me fez refletir durante todo o meu dia. Ela dizia assim: a minha vida passa rápido, os meus dias passam rápidos, os meus anos passam rápido. Por isso eu não tenho mais tempo de perder tempo. E é verdade. Você já viu a velocidade em que os nossos dias têm avançado? Como os dias passam, como os anos passam, como a vida passa. E olha, nós temos que ter a coragem de dizer para nós mesmos: nós não temos mais tempo de perder tempo. Nós temos que aproveitar o dia que Deus nos dá, o tempo presente, o dia de hoje, porque nós estamos em dias maus. É a palavra de Deus quem está dizendo, mas eu acho que nós podemos confirmar isso. Nós temos vivido nesse mundo uma instabilidade, uma insegurança, um convívio com a violência, gente. Mudanças de todas as ordens. Que garantia nós temos dessa vida? Não é? E às vezes no dia a dia, na lida com as pessoas, nós vamos vendo como as pessoas estão feridas
E como uma vez feridas, elas também ferem e acabam nos ferindo, e nós também retribuímos essas feridas. Nós vamos vivendo e tornando muitas vezes os nossos dias maus. A palavra de Deus nos diz: aproveite o tempo presente, pois esses dias são maus. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos procurar compreender qual é a vontade de Deus. E quando a gente não sabe qual é essa vontade, a gente espera, não é? Vamos dar aqui um exemplo. Vamos dizer que alguém viesse contra mim, contra você, e tirasse de nós bens preciosos e pessoas preciosas. Casa, carro, a nossa boa fama, não é? Ou até mesmo os nossos filhos. Qual seria o nosso primeiro ímpeto? Seria a gente lutar com todas as forças para reaver esses bens, para segurar esses bens conosco, não é? Mas e se não fosse a vontade de Deus, que nós tivéssemos nesse momento esses bens conosco? Nós vamos nos revoltar contra Deus? Então, se nós temos certeza de que Deus quer que a gente tenha essas coisas que são boas, que são úteis, que são dons dele para nós, se é a vontade de Deus, nós vamos fazer todo o esforço, nós vamos nos dedicar, vamos defender com unhas e dentes para fazer com que isso permaneça com a gente, porque é a vontade de Deus para nós. Agora, se a gente sabe, se a gente tem certeza de que essa não é a vontade de Deus, que apesar de dons tão bons, esses dons não são para nós, nós confiamos em Deus e nós abrimos mão. E dizemos: Senhor, Tu sabes tudo. Dobramos os nossos joelhos e rezamos como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Tu sabes tudo, meu Deus, sabes mais do que eu. Se não é para eu ter esses bens, esses dons na minha vida, eu confio em Ti. Se para o bem das pessoas que estão comigo, o Senhor quis que eu não tivesse, eu aceito de bom grado, meu Deus. Mas e agora? E quando a gente não sabe se a vontade de Deus é para a gente lutar ou se a vontade de Deus é para a gente abrir mão? A gente espera. E esperando a gente reza: Senhor, se fosse para eu ficar com isso, eu ia lutar. Se não é para eu ficar, eu abro mão. Mas como eu não sei se o Senhor quer uma coisa ou outra, eu coloco tudo em Tuas mãos e conservo meu coração aberto, disposto a fazer qual seja a Sua vontade, abrir mão ou ficar. É o Senhor quem vai me dizer. Quem tem coragem de se entregar assim nas mãos de Deus, faz experiências indescritíveis. Porque eu tenho certeza que quando eu fui falando aí para você de abrir mão dos bens e até de filhos, dá um negócio aqui dentro da gente, né? Dá um nó aqui dentro no peito. E uma vontade de dizer: isso não. A vontade vem mesmo, meu querido. Mas quando a nossa confiança em Deus é maior do que a nossa repulsa pelas perdas, Deus nos faz viver vitórias incontáveis. Confie em Deus. Deus não vai conduzir você por um caminho de destruição. Por isso a palavra do Senhor nesta manhã vem nos dizer: procurai compreender qual seja a vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus tem uma vontade para a sua vida. Você já sabe qual é? Como Deus tem uma vontade para a sua vida nesse dia de hoje. Há um querer de Deus sobre a minha vida neste dia. Não é? E até participando da missa, rezando, ouvindo a homilia, escutando a palavra de Deus, você já vai recebendo diretrizes, como nós fomos recebendo diretrizes, de como viver bem esse dia de hoje. O padre deu as diretrizes, não, o padre também recebeu as diretrizes. O que o padre Márcio pregou para a gente hoje na missa, foi em primeiro lugar para ele.
não é? E todos nós, como uma família em Deus, bem cedo abrimos o nosso ouvido e perguntamos: Senhor, por onde o Senhor quer que eu leve o meu dia de hoje? Por onde o Senhor quer que eu leve a minha vida? Nesse encontro que eu vou ter com esta pessoa, nesta reunião que nós vamos fazer, nesse negócio que nós vamos fechar, nesse trabalho que eu tenho que realizar, qual é a tua vontade, meu Deus? O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Ilumina a minha mente. E você pode ter certeza que sem resposta esta oração não vai ficar, porque Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tem um plano de amor e felicidade que supera em muito qualquer um que você pense. Em muito. Porque quando a gente fala de aceitar a vontade de Deus, de acolher a vontade de Deus, fica parecendo muitas vezes que nós somos pessoas sem planos e sem vontades, não é? Mas é o contrário. Quanto mais de Deus você é, mais planos você faz e mais vontades você tem. É uma coisa incrível, sabe? A minha vida se tornou uma vida muito mais diversificada, muito mais atraente, muito mais rica depois que eu conheci nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes eu olho os meus sonhos, os meus projetos e fico pensando: que vidinha, assim, mais ou menos, não é? Que eu estava traçando para mim. E hoje eu tenho uma vida que eu não dou conta. Eu queria ser pelo menos 10, que era para poder fazer tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer. O tempo não dá para fazer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente faria bem, se a gente se dedicasse. Então tem coisas que eu olho com pena e penso: eu me daria tão bem nisso, mas eu não tenho como me dedicar, porque eu já estou me dedicando a outras coisas. Então veja, as vontades crescem, se multiplicam, não é? A gente não fica uma pessoa sem vontade porque nós começamos a seguir a Deus.